E aí, pessoal, beleza? Estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre como calcular a área de triângulos. Na aula passada, eu falei sobre a fórmula básica para cálculo de área de triângulos, que é base vezes altura dividido por 2. Mas na aula de hoje, eu vou te mostrar um jeito um pouquinho diferente. Tá curioso ou curiosa? Espera aí, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês, depois da vinheta. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Davidson Mendes e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, como eu disse, um jeitinho um pouquinho diferente para se calcular a área de um triângulo. Para começar, eu vou logo desenhando aqui um triângulo qualquer, ok? Um triângulo aqui qualquer e vou chamar esse triângulo de triângulo ABC. Vou dar nome para os lados, esse aqui vai ser o lado A, esse aqui é o lado B e esse aqui é o lado C, ok? O que a gente viu na aula passada? A gente viu que se eu tiver um triângulo com um lado e conhecer esse lado, perdão, e conhecer a altura relativa a esse lado, eu consigo facilmente calcular a área desse triângulo fazendo base vezes altura dividido por 2. Mais ou menos assim, ó. Então, se eu tenho aqui a altura, eu vou pegar a altura relativa a B, pouco importa qual é a altura, eu vou pegar essa aqui, ok? A área desse triângulo, ela vai ser base, que é B, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Bacaninha? Então, a gente quer fazer algo um pouquinho diferente hoje. E para iniciar essa diferença, eu vou chamar o ângulo A de alfa. Eu quero que a minha fórmula não dependa da altura, dependa só de alguns lados e também do ângulo alfa. Nesse caso, do ângulo alfa e dos lados B e C que formam esse ângulo, tá bom? Meu objetivo é esse, né? Mas para isso, eu vou partir dessa fórmula que eu já defini na aula passada, que é base vezes altura dividido por 2, né? Essa fórmula aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero que a minha fórmula só dependa dos lados, né? De alguns lados e do ângulo. Então, nessa fórmula inicial que eu já mostrei para vocês, eu preciso tirar esse h daqui. Tem que sumir com ele. Então, eu tenho que arrumar um jeito de desaparecer com esse h. Como eu vou fazer isso? Veja bem, observe esse triângulo que eu vou destacar aqui, ó, o triângulo que eu estou destacando de branco. Esse triângulo é um triângulo retângulo, né? Vou desenhar ele aqui no cantinho, ó, triângulo, retângulo, ok. Deixa eu fazer mais bonitinho, fica um pouquinho torto. Um triângulo bonitinho, um triângulo retângulo, tá certo? Esse triângulo aqui, ele tem um lado que eu já conheço, que é C, ele tem o H e ele tem o ângulo alfa. Nesse triângulo retângulo, eu vou aplicar o seno do alfa, tá certo? Vem aqui e faço o seguinte, ó. Seno do alfa é igual a H sobre C. Para que eu estou fazendo isso? Quando eu faço seno de alfa, que é igual a H sobre B, cateto oposto sobre hipotenusa, eu consigo tirar o H ali daquela minha fórmula inicial, né? Que eu posso colocar o H aqui em evidência, em destaque, né? O H fica sendo igual a C vezes o seno do alfa. Ou seja, eu tenho o H, que eu quero retirar da fórmula da área, em função do lado C e do seno do ângulo alfa. Elementos que já tinham lá no meu triângulo, tá? Eu não quero fazer uma fórmula que só possui, então, os lados, alguns lados, né? Dois no caso, e o ângulo. Então, eu consigo tirar o H usando essa técnica, tá? E aí é o seguinte, eu venho aqui na minha fórmula inicial, tá certo? E faço área igual a B vezes o H. Só que quem é o H? Acabei de encontrar aqui agora, ó. O H, ele é C seno de alfa. Aí eu substituo. Faço, então, C seno de alfa. Tudo isso aqui dividido por 2. Aí, olha só, que maravilha. Eu obtive uma fórmula para a área de um triângulo qualquer, né? Que só depende de B e C, né? São dois lados do meu triângulo, e do seno do alfa. Quem é alfa? É o ângulo que é formado por esses dois lados. Tudo isso dividido por 2, ok? Então, essa fórmula não depende mais da altura relativa a um lado. Ela depende de dois lados e o ângulo formado aí por esses dois lados, ok? Com essa fórmula, a gente consegue fazer aí, calcular, resolver vários problemas, tá certo? Vamos fazer três?
né? Esse aqui é o primeiro problema. Problema básico, tá? Só para a gente testar a fórmula mesmo, fazer a aplicação direta da fórmula, ok? Então, pela minha fórmula, a área é igual um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo que é formado por esses lados. Nesse caso aqui é o ângulo de 30 graus. Tudo isso aqui dividido por 2. Beleza? Seno de 30, ó, seno de 30 é igual a meio, tá? Seno de 30 é 1/2. Ou seja, a área do meu triângulo, né, vamos adiantar aqui, ó, vamos simplificar esse 2 com esse 6, vai dar um 3 aqui. Podia ser com 8 também, tá? Mas vamos fazer com 6. Então, essa área vai ser igual. 3 vezes 8, 24. 24 vezes seno de 30 é meio. Ok? 24 vezes meio é 24 sobre 2. Então, a área é igual a 12. Belezinha? Tá vendo? Prática objetiva, tá certo? Lado vezes seno do ângulo compreendido entre esses lados, dividido por 2. Bacaninha? Vamos fazer mais um exemplo? Como eu disse, esse exemplo aqui é básico, né? Rápido. Só aplicação de fórmula. Vou pegar um segundo exemplo agora um pouquinho mais sofisticado. Esse exemplo aqui eu fiz na aula 1, tá? Na parte 1, como calcular a área de triângulo, parte 1, na fórmula básica, eu fiz de um jeito, aqui eu vou fazer de um outro jeito, né? Vocês vão ver que essa fórmula dá um pouquinho de velocidade para a gente no cálculo da mesma área que a gente fez na aula passada. Bacana? Bom, o que essa questão fala? Fala que AC é diâmetro, o diâmetro é 20, e a gente quer saber a área do triângulo ABC, sabendo que o ângulo C vale 30 graus. Ok, o ângulo ABC vale 30 graus. Bacana, o que eu vou começar fazendo aqui? Vou marcar o centro, ok? Como o diâmetro, que é AC, vale 20, esse segmento aqui vale 10, esse pedacinho é raio, vale 10, e aqui também vale 10. Outra coisa, esse segmento aqui também é raio, portanto, vale 10. Bom, uma coisinha que eu falei na aula passada, recomendo vocês aí que não assistiram ainda, assistir a parte 1, eu falei o seguinte, sempre que a gente tiver um triângulo inscrito em uma circunferência, em que um dos lados desse triângulo é diâmetro, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, ok? Não vou contar para vocês agora, assiste o vídeo 1, tá? Parte 1, que lá eu explico por que esse triângulo é um triângulo retângulo. Quem já sabe, coloca nos comentários aí. É retângulo por causa disso, tá bom? Eu vou ler daqui a pouquinho, eu faço os comentários em cima das suas postagens. Bacaninha? Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Beleza, aqui é 90. A gente já sabe que o ângulo C é um ângulo de 30, então eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, né? A soma dos ângulos internos aí vai valer 180 graus. Beleza, né? Em que isso vai me ajudar? Bom, esse triângulo aqui, AB centro, chamar o centro de O, é um triângulo isósceles, né? A princípio, né? Porque eu tenho dois raios como lados, de base AB. Então, esse segmento aqui, esse ângulo, perdão, é um ângulo de 60 graus. Beleza? E esse outro ângulo aqui também tem que ser de 60 graus, porque a soma tem que ser 180. Logo, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. A gente já viu duas vezes, já, duas formas de ver que esse triângulo é um triângulo equilátero. E sempre vai ser assim, tá? Triângulo AB, centro. Ok? Estou chamando centro de O. Triângulo ABO. E o triângulo ABC sempre vai ser um triângulo retângulo, né? Pois o triângulo está inscrito na circunferência e AC é um diâmetro. Bom, o que eu ganho com isso? Agora eu sei que esse segmento AB ele é 10 também. Ok? Porque o triângulo ABC é um triângulo equilátero. Eu já conheço os dois lados dele, que são raios. Bacana. Bom, o que a gente ganha aqui então? Eu já sei que o lado AB vale 10 e o lado AC vale 20. Sei o ângulo formado por esses dois lados. Posso aplicar a minha fórmula de área, né? A área do triângulo ABC vai ser igual a 10, que é um lado, vezes 20 de diâmetro, que é o outro lado, vezes seno de 60 graus, o ângulo formado por esses dois lados, tudo isso dividido por 2. Belezinha? Vamos simplificar aqui o 10 com 2, né? Que vai dar 5. Beleza? O seno, seno de 60, ele é a raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer a continha e substituir. Olha só, seno é igual a 5 vezes 20, dá 100. 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Ok, dá para cancelar aqui o 100 com 2, né? Aqui vai dar 50. Então, a minha área S é igual a 50 raiz de 3
como a gente já tinha achado na aula anterior, 50 raiz de 3. Beleza? Esse problema é um pouquinho mais sofisticado, né? Letra A mais objetivo, mais direto. Aplicou, já achou o resultado. Aqui a gente teve que pensar um pouquinho mais, né? Mas menos do que a gente fez no exemplo passado, né? No exemplo da aula passada. Já ganhou um pouquinho mais de técnica, tá? Vamos fazer mais um. O exemplo 3 agora um pouquinho mais difícil, tá certo? Um fácil, um médio, agora um difícil. Esse problema C é o seguinte. ABDE é paralelogramo. AE igual a C, que é igual a 10. E DE é igual a 5. O ângulo externo no ponto E, que no vértice é de 60 graus. A gente quer saber a área de ACDE. A área total aqui do polígono da figura. Tá certo? Vamos lá, então, aplicar alguns conhecimentos aqui de geometria. Primeiramente, vamos colocar os dados fornecidos no problema aqui na figura, que fica mais fácil a gente ter a visualização do que está acontecendo no problema, tá? Então, sempre pega os dados do enunciado e já vão colocando aí na figura que fica mais fácil entender. Bom, AE igual a C, que é igual a 10. O A é 10. Vamos colocar aqui, ó, que é 10. Como a BDE é paralelogramo, aqui em cima também é 10. Beleza? Bom, o problema está falando que DE vale 5. Então, aqui é 5. Então, aqui também é 5, né? Novamente, é um paralelogramo. AC é 10. Bom, AC é 10. Como aqui é 5, a B é 5, então BC também é 5, para dar 10. Belezinha. Bom, a gente conhece vários segmentos já. Temos um ângulo aqui, um ângulo externo em ponto E. Isso aqui é 60. Essa parte de dentro, que é a parte interna, tem que ser 120, né? Ângulo de meia volta tem que dar 180. Já tem uma parte que vale 60. Então, outra parte tem que ser 120 graus. E como a BDE é um paralelogramo, o ângulo oposto também é 120. E esse ângulo B aqui, adjacente ao 120, tem que ser um ângulo de 60. Também são ângulos aí suplementares. Ok. Veja bem, triângulo ACD a gente já consegue matar. A gente tem dois lados que é 5 e o ângulo entre eles que é um ângulo de 60 graus. A gente consegue resolver isso facilmente. Beleza? E para o paralelogramo? A gente vai usar a mesma ideia. Veja que gracinha, olha só. Guarda essa informação. A gente sabe que a área de paralelogramo é base vezes altura, tá certo? Agora eu tenho uma fórmula aqui secretíssima que pouca gente usa, né? Todo mundo usa base vezes altura, pouca gente usa essa fórmula aqui para a área de paralelogramo, que sai da fórmula da área de triângulo que a gente acabou de ver. Que é o seguinte, ó, vamos dividir aqui, vamos passar a diagonal que vai de A até D. Quando eu traço essa diagonal, eu crio ali dois triângulos, ABD e AED. Esses dois triângulos são triângulos congruentes, né? Idênticos, tá certo? E em cada um deles eu posso aplicar a fórmula da área de triângulos que a gente acabou de ver. Porque eu tenho dois lados e tenho o ângulo que forma esses lados. No triângulo ABD, eu tenho 5, 5, 120. E no de baixo eu também tenho 5, 5, 120. As áreas são exatamente idênticas. O que eu posso fazer? Calcular a área de um triângulo e multiplicar por 2. Tá certo? No caso da parte de baixo. E depois eu calculo para a parte de cima. Tá certo? Como é que vai ficar isso? Olha, pro paralelogramo, eu tenho que, eu vou fazer assim, ó, S, que é a área total, vai ser igual a área do triângulo ABD mais a área do triângulo AED mais a área do triângulo BCD. Beleza, galera. Vamos pôr em prática. Olha só, área é igual. A área do triângulo ABD. ABD vai ser 5 vezes 10 vezes seno de 120. Beleza, isso tudo dividido por 2. Mas são dois, certo? São dois triângulos. Então é só multiplicar por 2. Aí eu estou contemplando, ao mesmo tempo, essas duas áreas, né? Porque as áreas são idênticas. Ok? Pegaram aí? Mais a área de triângulo BCD. BCD vai ser 5 vezes 10 vezes seno de 60, tudo isso dividido por 2. Belezinha? Então, olha só, eu tenho 5, 5, seno de 120.
5, 5 não, perdão. 5, 10 seno de 120, dividido por 2 vezes 2, mais 5, 10, né? 5 vezes 10, seno de 60 dividido por 2. Beleza, só substituir os senos agora e fazer as contas. Belezinha? Vamos passar para o outro lado. Trocar de página aqui. Seguintes informações. O seno de 60 a gente viu agora há pouco. É raiz de 3 sobre 2. Assim como o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Ângulos suplementares aqui têm o mesmo seno, tá certo? Esses ângulos suplementares têm o mesmo seno. Belezinha. Então, a nossa área ela vai ser igual 5 vezes 10 vezes raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2, vezes 2, né? São 2 triângulos, ok. Mais 5 vezes 10, raiz de 3 sobre 2, tudo isso aqui sobre 2. Se vocês observarem bem, a gente poderia ter multiplicado por 3 se quisesse, né? Okay? Mas para manter o padrão da fórmula que eu já tinha escrito, eu vou deixar no mesmo design, tá? Belezinha. Vou simplificar algumas coisinhas aqui. Veja bem, eu vou cortar aqui, cancelar o 2 com 10. Ok? Vai ficar ali 5. Ok? Esse 2 aqui eu posso cancelar com 2 de baixo. Mas eu não vou fazer isso não, tá? Porque senão eu vou ter que fazer MMC depois, não tem necessidade. Deixa ele ali quietinho. O S aqui vai ser igual a 5 vezes 5, 25. Então, fica sendo 25 vezes 2, 50. 50 raiz de 3 sobre 2. Mais, mesma coisa, vou cancelar aqui o 2 com o 10, vai dar 5 aqui, 1, né? Com um zinho aqui também, não tinha colocado. 5 vezes 5, 25, né? 25 raiz de 3 sobre 2. Junta as duas coisas agora, 50 mais 25. Né? Então, S vai ser igual a 75 raiz de 3 sobre 2. Fim de papo. Ok? Então, viram? Esse exercício é um pouquinho mais bem elaborado, tá certo? Dá um pouquinho mais de trabalho. A gente poderia ter matado esse problema antes, né? Conforme você vai pegando aí habilidades com os cálculos, você consegue dar alguns saltos que eu não dei aqui. Dei alguns, mas não dei tantos, tá? Dá para dar mais saltos e resolver o problema mais rapidamente, tá certo? Mas essa fórmula aí de área de triângulos, conhecendo dois lados e o ângulo interno, é muito prática, tá? Ajuda bastante. E aí, eu apliquei no paralelogramo, tá vendo? Qual que é a diferença, então, da área do triângulo para a área do paralelogramo, quando vocês precisarem? Não precisa dividir por 2, tá certo? Para o triângulo, lado vezes seno do ângulo dividido por 2. E do paralelogramo, lado vezes o seno do ângulo, ponto final. Tá certo? Bom, se vocês gostaram aí da aula de hoje, né, gostaram das resoluções, dos exemplos, dessa dicasinha que eu dei para vocês do paralelogramo, tá? Curte o vídeo, compartilha, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Mande para o máximo de pessoas aí que vocês conhecerem, ok? Para ajudar o canal a crescer, tá certo? E ajudar também várias pessoas que estão em busca de conhecimento, tá certo? Então, deixa aqui meu abraço, um abração para vocês. A gente se vê na próxima aula com mais fórmulas para área de triângulo, ok? Um abraço, fique com Deus.